Levítico 27, do versículo 16 ao versículo 27. Voto de um campo e o resgate dele. Se também alguém santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, então a tua avaliação será segundo a sua semente. Um gomê de semente de cevada será avaliada por 50 siclos de prata. Se santificar o seu campo desde o ano do jubileu, conforme a tua avaliação ficará. Mas, se santificar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme os anos restantes, até ao ano do jubileu. E isto se abaterá da tua avaliação. E se aquele que santificou o campo de alguma maneira o resgatar, então acrescentará o quinto a mais do dinheiro da tua avaliação e ficará seu. E se não resgatar o campo, ou se vender o campo a outro homem, nunca mais se resgatará. Porém, havendo o campo saído no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como campo consagrado, a possessão dele será do sacerdote. E se santificar ao Senhor o campo que comprou, e não for do campo da sua possessão, então o sacerdote lhe contará a soma da tua avaliação até ao ano do jubileu, e no mesmo dia dará a tua avaliação por santidade ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará aquele de quem o comprou, aquele de quem o comprou, aquele de quem era a possessão do campo. E toda a tua avaliação se fará conforme o ciclo do santuário. O ciclo será de 20 geras. Mas o primogênito de um animal, por já ser do Senhor, ninguém o santificará, seja boi ou gado miúdo, do Senhor é. Mas se for de um animal imundo, o resgatará segundo a tua estimação, e sobre ele acrescentará o seu quinto, e se não se resgatar, vende-se a segundo a tua estimação. Meus irmãos, minhas irmãs, veja, meus irmãos e minhas irmãs, mais e mais palavras de alimento, de doçura, palavras de endossamento da nossa boca, da nossa língua, é quando passamos a ter este conhecimento das Escrituras Sagradas. A nossa mente, o nosso corpo, o nosso coração, a nossa alma, ela sente um prazer tão imensurável de alimentação. Por quê? Porque é por onde nós recebemos o nosso protetor.
É por onde nós temos o conhecimento do nosso protetor, que é a palavra que está escrita nas Escrituras Sagradas. Quando se começa a ler e procura entender, diante da autorização do Senhor que nós pedimos antes de começar, o Espírito Santo vai nos revelando, passo a passo. Nas Escrituras Sagradas do livro de Levítico, do capítulo 27, versículo 16 a 27, o Senhor nos fala sobre voto de um campo e o resgate dele. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, diante deste versículo, o Senhor tem várias determinações, tem várias alimentações que foi determinada naquela geração para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso corpo, para a nossa mente. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que essas determinações o Senhor fez, né, e determinou e determina naquela época, para o seu escolhido ele repassar para o povo, para a nação. E sim, meus irmãos, diante de todas essas palavras, nós temos hoje a geração em que nós estamos vivendo, diante destes conhecimentos que o Senhor nos deixou, para que a gente passemos a conhecê-lo, porque do mesmo jeito que quando o Senhor criou o homem e colocou-lo no jardim do Éden para regar a terra, para tomar conta da terra, o homem não o conhecia. Sim, sabia o homem que ele tinha um pai que era Deus Pai Todo-Poderoso, mas não o conhecia. Então, diante disso, o Senhor hoje nos deixou para todos nós, seres viventes na face da terra, homem e mulher, as Escrituras Sagradas, o livro da vida, a Bíblia, para que todos nós nos alimente diante espiritualmente as nossas mentes, os nossos corações e as nossas almas. Porque a partir do momento em que a gente passa a conhecer as determinações do Senhor e conhecê-lo, muda tudo. Muda-se tudo diante daqueles procedimentos em que cada um de nós andava antes. Andava naquele caminho sem destino, no caminho sem determinações. Então, meus irmãos, hoje nesta geração, para todos nós, diante das palavras das Escrituras Sagradas, que o Senhor nos deixou para que nós conhecemos o caminho da verdade, da vida, e não deixando a todos nós, não deixando só. Não. O Senhor não nos deixou só. Não. Porque
cada um de nós, seres humanos na face da terra, homem e mulher, nós temos uma importância sem limite de amor diante de Deus para cada um de nós. Uma importância sem limite de amor de Deus para cada um de nós. Porque Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nosso Senhor Jesus Cristo, ama cada um de nós. Ama cada um de nós. Um pingo da gota do tamanho de um grão de areia que cai em cada um de nós diante do Espírito Santo em nossas cabeças, nós receberemos a transformação. Porque diante de um pingo do tamanho de um grão de areia, ela é nosso corpo. O pingo em nosso corpo, transformará nós numa bola de amor. Por quê? O nosso corpo já se fez limpo diante do Senhor Jesus Cristo quando nos limpou na cruz do Calvário. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Pense nisso. E vamos ler as Escrituras Sagradas. Vamos conhecer o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Vamos. Por quê? Ele é amor. Ele é a imensidão do mundo, o amor. Ele é único. Ele é o Criador do céu, da terra e do mar. Ele é o Criador do universo. Único. Pense nisso. Cada um de nós. Ser humano na face da terra, homem e mulher. Essas são as determinações do Altíssimo. Que Deus abençoe a todos. Meu canal no YouTube é o www.youtube.com/Dicas do Emanuel. Siga as Escrituras Sagradas. Deus abençoe a todos.